E conforme eu anunciei para vocês, nessa quinta-feira, pelo Dia Mundial da Saúde, já que a quinta é só deles, nós resolvemos abordar um assunto para vocês, homens. Um assunto muito importante, que é a saúde de vocês, não é verdade? Afinal de contas, como tem aumentado a participação não só no nosso programa, mas em todos os segmentos dos homens. E por isso nós convidamos uma ginecologista obstetra. Mas como, Fabiola? Uma ginecologista obstetra para falar aos homens, para vocês verem como que vocês têm chamado a atenção das mulheres. A doutora Catarina Nascimento vai falar com a gente um pouquinho sobre isso. Doutora, antes de abordar o tema saúde, os homens têm participado realmente muito mais, né? Tem, é uma coisa que nos dá muito prazer, porque coincidentemente com o investimento do governo federal e com as aplicações da estratégia de saúde do homem, que estão começando a ser instituídas em todos os níveis de município, estado e federal, nós temos também uma conscientização, eu diria uma conscientização dos homens em valorizar a sua saúde. O homem está mais cuidadoso, o homem está mais consciente, ele está principalmente mais companheiro, ele tem participado mais das consultas de pré-natal, eles têm participado mais da divisão de afazeres em casa em função do cuidado com a criança, ele tem participado mais das coisas das mulheres, ele tem assumido mais a participação dentro do lar para a mulher sair, para estudar, para trabalhar. Eu vejo isso, Fabiola, com muita alegria, principalmente porque as metas estão se convergindo. Tanto as metas dos governos em saúde pública, como as metas das associações todas que trabalham com a qualidade de vida, que enquanto busca na mulher, que é o alicerce da sociedade, centralizar todas as saúdes, da criança, do idoso, dela mesma, do adolescente, a gente vê com bastante alegria que o homem está assumindo a participação. Ele está vindo às consultas, está vindo às nossas encontros, eles estão participando com perguntas, eles estão dando a opinião dele e a gente fica muito feliz com isso, porque o nosso trabalho é primordialmente estimular a educação em saúde para a prevenção de todas as doenças. Nós observamos no Brasil que as campanhas voltadas para a saúde do homem, elas passaram a crescer a partir do momento em que chamou-se atenção para o homem devido à saúde dele tão precária. A mulher avançando no mercado de trabalho, alcançando outros patamares, e o homem, que em outro momento trabalhava muito e recuava na saúde, começou também a buscar o espaço dele numa área que em outro momento só a mulher, ou na sua grande maioria, buscava. Eles não querem fazer parte só de uma estatística, né? Que os homens morrem mais que as mulheres, eles têm aquela questão de sobrevida menor. A gente entende que existe uma morbidez muito importante, eles não têm uma qualificação da alimentação, eles se alimentam mal, eles ainda bebem mais, eles fumam tanto quanto nós, mas ainda bebem mais, se alimentam mais, tem um índice de obesidade também bastante preocupante e essas coisas juntas, obesidade, alimentação, levam a doenças mórbidas, tais como diabetes, hipertensão. E isso, no meio de trabalho, aumenta muito a morbidez do ambiente de trabalho para o homem. Ele é participante como um agente que dificulta e traz a má qualidade de trabalho, e ele também, por estar nessas condições, ele oferece à empresa que o contrata uma preocupação muito grande, porque ele é um fator de risco. Então os homens têm que lembrar disso, eles têm que perder peso, eles têm que botar uma atividade física de rotina na vida dele. Quando a mulher chama para caminhar, não acha que é besteira, que está andando à toa, que você não leva nada, leva sim, a cada dia 20 minutos, 30 minutos, se não pode todos os dias, que seja no fim de semana, uma vez durante a semana e 2 dias no fim de semana. A alimentação é importante, diminuir carboidratos, tentar comer menos frituras, comer mais verduras, legumes, tentar diminuir o uso de álcool. Mas uma cerveja não faz mal? Faz mal sim, aumenta o diâmetro abdominal, aumenta a morbidez para doença cardiovascular. O diabetes é uma doença que se incide, vai há muitos anos minando a saúde do homem. Quando ele percebe, já está com problemas inclusive de potência, diminuição de acuidade visual, com doença neurológica, com doença renal principalmente e cardíaca. Então é importante que eles entendam que existem múltiplos fatores sociais
sociais, na alimentação, na atividade física, no peridomicílio dele, que se ele não mudar de atitude diante disso tudo, alimentar-se melhor, buscar atividade, diminuir álcool, outras drogas e principalmente o cigarro, ele vai ter uma vida média muito menor e uma morbidez no envelhecer muito maior que nós mulheres que já estamos com essa consciência adquirida de um tempo anterior. Bom, nos diversos ambientes que trata da saúde da população, por exemplo, seja público ou privado, é muito comum a gente ver na maioria na sala de espera as mulheres, seja qual for a especialidade, ou em sua grande maioria das especialidades. E a minoria acaba sendo os homens. Mas mesmo assim, já é considerável a participação deles, a presença deles na busca por uma saúde melhor? O que a gente sente é que já começa a existir uma diminuição da resistência deles. Eles são muito restritos, muito resistentes a aceitar essas novidades. Que os homens, eles têm aquela coisa da minha verdade, a minha maneira de ver, a minha maneira de ser. Isso é besteira, o que os colegas não fazem. Se eu for fazer isso, eu vou ser o diferencial, eu não vou ser respeitado pelo meu meio, pelo meu grupo de bebida, meu grupo de trabalho. Não tema de ser, não tenha nenhum tipo de timidez em ser a referência. Você pode, sendo diferente, sendo aquele homem cuidadoso, aquele homem centrado, aquele homem consciente, você pode, inclusive, estar contagiando seus colegas no seu domicílio de trabalho, na sua esfera social, a mudar de opinião, a cuidar mais da sua saúde. O homem tem que desistir dessa questão de eu sou o homem, eu sou o macho, eu não vou fazer porque eu não tenho que fazer nada. Tem sim. Nós amamos vocês, vocês são os nossos companheiros, nós queremos ter uma vida longa com vocês e tudo que nos é bom de saúde, de qualidade, de prevenção, de qualidade de vida que a gente tenta alcançar, nós gostaríamos de alcançar com vocês, para que vocês tenham um caminhar saudável junto a nós. Sejam bem-vindos, mas não se esqueçam de cuidar da sua saúde. Bom, as mulheres, naturalmente, da nossa cultura, principalmente da brasileira, ela sabe exatamente qual especialidade buscar, caso ela sinta alguma coisa ou queira investigar algum suposto problema. Os homens, às vezes, já aconteceu várias vezes de perguntarem: que especialista eu procuro? Qual o primeiro médico que eu devo procurar, esse primeiro contato? Muitos homens ainda têm essa dúvida justamente por não ser a cultura dele. Além de ser essa questão de cultura, existe também, dentro das especialidades, existe uma demanda de oferta muito pequena da especialidade de andrologia, que seria o ginecologista do homem, não é? Agora, não tendo o andrologista com um número maior, nós temos, pelo menos com um que estivesse em Angra, não tem nenhum que eu saiba, mas nós temos os urologistas. Agora, a porta de entrada é o clínico geral. É o clínico geral que vai aferir a sua cintura, que vai ver a sua pressão, que vai pedir seus exames complementares, que vai avaliar seus riscos, que vai encaminhar você a uma nutricionista, a um cardiologista, se for necessário. Quando, dependendo da sua idade, a necessidade já dos seus exames de próstata, seus exames preventivos de mais importantes, ele vai estar encaminhando você, então, para o urologista. E esse fará todo o necessário para que você tenha medidas preventivas e cuidar dos outros, para evitar que alguma doença te surpreenda sem os cuidados necessários. Bom, a mulher hoje, quando procura os médicos, ela é bem desembaraçada em contar o que ela realmente sente. Para os homens também dá embaraçoso abrir o coração, né, e falar: olha, eu sinto isso ou aquilo. Acho que eles ficam com receio de como começar isso. É interessante porque os homens, eles têm uma característica, é do caráter deles mesmo, essa coisa de competitividade entre eles, né? Mas a competitividade, tipo assim, eu tô bem, eu sou o cara, eu sou um homem, bastou ser homem, ter aquilo ou não rosto, tá tudo resolvido, não precisa de mais nada. Mas eles têm que ter, e com certeza terão, isso é uma questão de tempo, essas medidas, esses paradigmas para serem trocados, mudados, eles têm que dar um tempo, uma demanda de muito tempo. Então, eles, quando estão sozinhos com o médico, é importante que eles passem a primeira consulta sozinhos, para ele quebrar esse gelo, eles vão, com o tempo, com aquela coisa de confiabilidade, com aquela conquista que o médico vai fazer da confiança dele, que ele tem um pouco mais de receio de se abrir, de se dar logo na primeira consulta. À medida que o médico ganha essa confiança, que o médico dê a ele o retorno, o acolhimento necessário para merecer essa confiança, eu tenho certeza que eles vão estar aptos e abertos a estar mostrando todas as suas necessidades, as suas carências e aceitar conduta sim. É mais difícil porque o homem ele é mais reservado, por caráter é mais reservado. A mulher não, a mulher
encontrou no ônibus, começou a bater papo, já está dando suas mínimas e íntimas notícias, não é? O homem é um pouco mais restrito. Mas eu acredito que uma questão de tempo, de costume mesmo, ele vai buscando essa intimidade, essa troca de afetividade, essa cumplicidade com o seu médico assistente, e ele vai se abrir com certeza, porque ele é bastante inteligente para isso. Bom, não vale então, a doutora aconselha as mulheres não querer acompanhar esse homem até dentro da sala do médico. Não, você pode, minha amiga, fazer até a marcação da consulta, porque eles se negam a fazer isso. Eu não vou marcar. Marque a consulta dele, pode até acompanhá-lo à antessala, mas principalmente, a menos que ele te chame, se ele te convide, é importante que você fique do lado de fora e deixe que ele tenha esse desenvolvimento, essa relação, esse acolhimento de primeira vez, ou todas as que ele achar necessário, sozinho com seu médico. Ele precisa de criar vínculos que a sua presença com certeza vai constranger. Bom, as mulheres, pelo menos uma vez ao ano, elas fazem seu exame de preventivo com o seu ginecologista, elas fazem um exame de sangue, isso em média, a doutora me confirma essa informação. Mas os homens, quais seriam os exames periódicos, pelo menos anual? Ele deve ir ao médico uma vez ao ano, se tudo estiver bem, como as mulheres? É importante. Se ele não é uma população de risco, o que a gente chama de população de risco? Um homem que tenha um sobrepeso, um homem que fume, um homem que tenha hábitos de bebidas, um homem que tenha hábitos alimentares muito ruins, aí ele tem que fazer, dentro do critério de avaliação do médico, consultas um pouco com uma brevidade maior. Mas não sendo isso, ele deve fazer uma consulta anual. Anualmente ele vai ao médico, faz uma avaliação, é necessário que ele seja avaliado por um clínico que tenha experiência em cardiologia, provavelmente vai rodar um eletro, pedir exame de sangue, exames de urina, fazer um exame da genitália, fazer uma avaliação dele todo, porque existem coisas que os homens podem levar durante anos achando que faz parte do cotidiano dele e que são pequenas doenças que podem ser transmitidas no ato sexual e comprometer a qualidade de vida do casal. Mas a gente fala isso numa outra oportunidade. Anualmente, com uma boa avaliação clínica, é o suficiente para a prevenção das doenças principais. Bom, tem alguma dica básica que a doutora Catarina deixaria para esses homens, para o dia a dia, para já exercitarem uma saúde melhor? A coisa mais importante é o amor, né, que ele tem que ter por ele mesmo, pelo seu corpinho, seu corpício. Se você cuidar bem da sua alimentação, se você cuidar bem de atividades mínimas físicas, se você procurar ter atitudes mais participativas, antes de buscar uma resposta agressiva no cotidiano da sua casa, pensa 10 minutos, pensa no que a sua mulher realmente quer fazer, tenta relaxar um pouco, contar até 10. São pequenas coisinhas que você faz para ter uma tensão menor dentro de casa e sair com um pouco mais de tranquilidade para o seu trabalho. Tenha muita atenção no seu meio de trabalho, veja seus amigos em torno, se existe alguém que esteja em condições de comprometer a qualidade até do seu trabalho. Eu estava outro dia conversando com um colega de vocês que trabalha em navio e eles passaram uma urgência e ficaram numa situação de estresse um pouco maior porque o colega que deveria fazer a saída antes dele estava com sobrepeso e era um pouco lento. E isso gerou uma ansiedade muito grande. Então, busque saber como é que está o seu domicílio de trabalho, como é que estão os seus companheiros. Aconselhe-os a ter uma vida mais qualificada, porque vocês são um grupo e uma equipe depende em qualidade de trabalho e de vida um do outro. Então, essa questão de qualificar a sua equipe em casa, domiciliar, sua equipe de trabalho, conversar com seus colegas, trocar as suas informações, buscar melhorar a qualidade de vida dele, porque você vai ter esse reflexo na sua vida também, é importante e é um bom exercício do cotidiano. Comecem a cuidar de vocês que terão muito mais resultado do que só desconfiar de quem faz isso. O homem, às vezes, acomoda-se um pouquinho se a companheira dele, na família, as mulheres se cuidam mais. Ele sempre acha que se as mulheres da família vão bem, ele vai estar bem consequentemente. Mas o homem também tem uma dica da doutora Catarina que eu gosto muito, que é para a gente ensinar desde as crianças, essa aí vale para as mães e para os pais, desde criança, aquela ida ao banheiro, não é? Que ele tem aquele hábito de lavar as mãos antes e depois,
Sintetiza essa dica aí, doutora, para esses homens e por que não dizer as mulheres também que nos assistem por causa dos seus filhos. É uma coisa simples, porque é uma coisa tão simples que quando vocês ouvirem, vão dizer, mas claro que eu faço isso, mas não faz. Para começar, durante o banho, a maioria dos homens, ao tomar o seu banho, ao se secar, eles se secam com uma rapidez muito grande. De modo geral, é a mesma toalha que ele enxuga o corpo. Quando ele vai enxugar a genitália, o faz de maneira rápida. Prestem atenção. Existem umas toalhas pequenas que na sua casa tem, que foi sobra do enxoval do seu filho, a sua mãe, sua mulher tem toalhinhas de mão. Use uma dessas toalhas, enxugue de maneira bastante criteriosa a região da genitália toda, posterior da bolsa escrotal, ao lado, abaixo da base do pênis, com bastante cuidado. Um pênis que albergue, que mantenha uma umidade, um não secar ideal, depois que se coloca uma calça, que se coloca uma cueca, vai ficar um meio de cultura ideal para o crescimento de fungos. E ficam aquelas manchazinhas ali na região de vocês, com uma cor diferente, às vezes sai um farelinho, e vocês acham que isso faz parte da vida, não faz. Isso é fungo. Isso, quando passa para a vagina, leva a infecções que incomodam de modo geral as mulheres. A outra coisa importante é o hábito de, ao fazer xixi, vocês não se acostumam a lavar as mãos antes. A mesma mão que vocês vão pegar dinheiro, que vocês vão pegar material de trabalho, que vocês vão pegar todos os utensílios e todos os itens de coisas para se segurar num ônibus, para dirigir um carro, enfim. Vocês estão com essa mão contaminada. E vocês, mesmo que não vejam a sujeira, ela está presente. São micro-organismos, é poeira, são fungos, parasitas, vírus, e eles podem estar sendo transferidos para o seu pênis na hora que você urina. Se você não tiver o hábito de lavar a mão com água e sabão e secar com papel toalha. Porque aquelas toalhazinhas imundas que ficam penduradas para a mosca pousar também não servem. Ou lava com água e sabão e seca com papel toalha, ou vai ter que inventar algum tipo de aparelho isento desse risco. O que ocorre depois disso? Depois que você contamina o seu pênis, você guarda na braguilha e vai lavar a mão. Totalmente desnecessário. O pênis estava limpo, lavado dentro da cueca e dentro da calça. E o que pode acontecer? Chegou em casa, tomou banho de manhã, deu aquela vontade de fazer um amor gostoso com a sua companheira, você dá uma transada. Só que aquela bactéria, aquele fungo, aquele parasita que você deixou no seu pênis vai para dentro da vagina, que é um meio de cultura ideal, e ela vai ter corrimentos, ela vai ter inflamações, ela vai ter queixas, e você vai ser o primeiro a dizer para ela, vai se cuidar que você está com problema. Ela não está com problema, você está levando o problema para ela. Vamos acordar, companheiros. Olha, com essa palavra da doutora Catarina, uma homenagem do nosso programa na Quinta Só Deles, pelo Dia Mundial da Saúde, resolvemos focar na saúde do homem. Porque como mulheres preocupadas com vocês, afinal de contas, se os homens da cidade, do país, se os nossos homens estiverem bem cuidados, isso serve para os nossos filhos, nossos maridos, nossos pais. Se eles estão bem cuidados, nós ficamos mais felizes também, né, doutora? Com certeza, né? Nós mulheres temos multifacetas, multifunções, e uma delas é dar bem-estar, qualidade de vida a todos os que nos cercam. E os nossos homens, nossos companheiros, com certeza são prioridade. Então, homens, rumo a uma melhor qualidade de vida.